meu nome é Beatriz Alessimento, eu sou psicóloga, faço parte da equipe da CardPed Brasil, Centro do Coração da Criança de São José do Rio Preto, e na aula do Clube da UTI de hoje, a gente vai falar sobre comunicação de más notícias. Em definição, a gente entende que comunicação é um processo dinâmico, claro, aberto e fluido, e no contexto de saúde, envolve todos os profissionais da equipe multidisciplinar e requer habilidades do emissor, que são transmitir mensagens, obter informações do receptor, ou seja, de quem está envolvido nesse processo de comunicação, a capacidade de construir um cenário e os seus aspectos pertencentes. A gente entende que, durante um processo de comunicação de más notícias, e durante o próprio processo de se comunicar entre pessoas, é importante ter clareza da informação que a gente quer informar aquela pessoa, e principalmente entender o contexto no qual ela está inserida. Quando a gente pensa isso em processos de saúde, a gente coloca, né, a condição de estar envolvido durante aquela situação que causa sofrimento, que causa dor, que causa desespero e uma série de reações emocionais que a gente entende como desagradáveis. Interfere, então, no curso do adoecimento. Pode facilitar ou dificultar a adesão ao tratamento e está relacionada aos problemas futuros da condição de saúde desta pessoa. A insatisfação, queixas, a aceitação do processo de saúde e doença. E nesse contexto, a má notícia é aquela que afeta de forma negativa a visão do paciente sobre o seu futuro. Envolve também a ameaça ao bem-estar físico ou mental e reduz as expectativas e a possibilidade de escolhas na vida imediata ou futura daquelas pessoas envolvidas. Quando a gente interpreta esse aspecto citado, é importante que a gente perceba o ambiente no qual nós estamos inseridos. Nós estamos inseridos num contexto em que a maioria das notícias não serão agradáveis, não serão positivas e não trarão, muitas vezes, um acolhimento. Então, quando a gente pensa em comunicação de más notícias, eu preciso considerar todos esses aspectos e entender que a reação do meu receptor pode não ser as melhores ou que ele reaja da forma como eu esperaria que ele reagisse. As interações em que há a discussão de más notícias podem ser reconhecidas como angustiantes para todos os envolvidos, considerando a equipe, a família e o paciente. Nós não desconsideramos as emoções por parte do emissor da más notícia. Então, a gente entende que esse processo, ele envolve também a forma como a gente entende e percebe toda essa situação e todo esse contexto. Por isso que é tão importante a gente entender de como a gente vai fornecer essas notícias, qual vai ser o contexto em que a gente vai conseguir fazer isso e como eu vou manejar as minhas próprias emoções diante desse cenário. Entende-se que a maneira como a informação é dada ao paciente e aos seus familiares tem mais relevância do que o conteúdo. Então, como eu vou me portar, como eu vou fazer isso para essas pessoas, vai, de certa forma, delimitar a reação e o contexto em que eu estarei envolvida nesse processo. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso estar atento à minha postura, às minhas palavras, aos termos, para que eu possa facilitar a compreensão, a adesão e o engajamento dessas pessoas envolvidas diante de uma situação que eu sei que é necessariamente ruim e desagradável. O modo e a qualidade da notícia pronunciada impactam diretamente nas lembranças dessas pessoas envolvidas para o resto de suas vidas. Então, é um momento extremamente delicado e a gente sabe que exige muito por parte da equipe para que a gente consiga fazer desse processo o mais saudável possível. E quando eu coloco como saudável, eu não estou colocando como sendo necessariamente fácil, e sim como algo que eu entendo que vai ser difícil, com emoções desagradáveis, mas, ao mesmo tempo, eu vou estar diante daquele contexto para que eu possa acolher, para que eu possa estar disponível para aquelas pessoas, entendendo que vai ser parte de uma lembrança dolorosa, difícil, de um enfrentamento bastante desafiador para todos os envolvidos. Durante o período de hospitalização,
paciente e família experimentam bastante desafios. No nosso contexto, a gente observa que esses desafios eles envolvem tempo de internação prolongado, expectativas com diagnóstico, contexto social e intelectual, compreensão se é ajustada ou não diante da realidade vivenciada. E eles lidam constantemente com exigências do papel do cuidar e, igualmente, enfrentam a dor e o luto em relação ao possível desfecho desfavorável de um ente querido. O luto não necessariamente ele é algo que acontece pós-morte. Ele é algo que acontece diante de uma notícia ruim e diante de uma expectativa negativa diante daquela situação. Então, se nós formos adaptarmos a nossa vivência, a gente entende que muitas das nossas famílias já experimentam o luto a partir do momento que recebem o diagnóstico de cardiopatia congênita. Durante todo esse processo, é importante a gente amadurecer que esse processo de luto, ele envolve a aceitação, muitos questionamentos, muitas dúvidas, e muitas das vezes são dúvidas em que a gente vai esclarecer e conversar ao longo de todo o período de hospitalização, envolvendo esse contexto de más notícias. Para a equipe, principalmente médicos, o seu desafio é estabelecer uma comunicação acessível que venha transformar informações complexas em termos compreensíveis para pessoas angustiadas e com muitas incertezas. E diante disso, nós entendemos também que na formação dos profissionais da área da saúde, com exceção da psicologia, nós não temos muitas vezes o preparo para fornecer más notícias. Então, durante todo o período de graduação e até de pós-graduação, pouco se fala sobre comunicação, habilidade de manejo de emoções, habilidade de transformar essas informações complexas em termos mais acessíveis, porque nós vemos que o treinamento ele é focado em salvar vidas, em protocolos, em assistência ao mais qualificado possível, e se perde nesse contexto a comunicação. Se perde nesse contexto a habilidade de estar diante de uma pessoa que muitas das vezes não compreende o cenário pelo qual ele está vivendo. Como que a gente transforma isso, né? Isso é necessário de ser transformado ao longo do nosso período de formação. É importante a gente ter a, a percepção de que a comunicação e a forma, né, como foi citado, de se comunicar, ela é tão importante quanto as outras coisas. Elas são, na verdade, necessariamente iguais nesse contexto. E se eu não consigo ser claro na minha comunicação diante do meu paciente, do familiar desse paciente, dificilmente eu vou ter o resultado que eu gostaria que tivesse, ou que eu esperaria ter dentro daquele cenário. Considerando, então, as falhas, né, dentro dessa formação, principalmente médica, de comunicação de más notícias, de preparo e de desenvolvimento de habilidades de comunicação, existem alguns recursos para auxiliar nesse processo de intervenção de más notícias, que é o protocolo SPICES. Ele é o protocolo mais conhecido, mais famoso que nós temos, que auxilia no processo de comunicação de más notícias, que traz uma visão mais humanizada em relação à habilidade de comunicar notícias que gerem emoções desagradáveis e que principalmente visam o acolhimento dessas pessoas. Então, ele é um modelo de comunicação entre equipe e paciente, e nós entendemos ele como um mnemônico de 6 passos que visam apresentar 4 objetivos principais, que vão ser depois descritos. Saber o que o paciente e os seus familiares estão entendendo da situação como um todo. Isso ajuda o médico e qualquer outro profissional da saúde a saber por onde começar a introduzir o seu discurso e, principalmente, qual o objetivo e o foco dessa conversa. Fornecer as informações de acordo com o que o paciente e a sua família suportam ouvir. E isso não necessariamente significa que eu vou deixar de dar informações, mas entender que às vezes aquele momento, o breve e o mais claro possível das informações seja o mais adequado naquela situação, para que eu vá gradativamente inserindo esse contexto e acolher qualquer reação que possa vir a acontecer e ter um plano de ação para lidar com essas.
Importante a gente entender que, enquanto seres humanos, as nossas emoções interferem diretamente no modo como nós enfrentamos e reagimos diante de desafios. E, dentro do cenário de comunicação de más notícias, as reações emocionais esperadas não são as mais fáceis de serem manejadas, tanto do emissor quanto do receptor. Por isso que esse protocolo, ao longo, né, da descrição dele, nós vamos sempre observar a questão do planejamento para a comunicação de más notícias. O planejamento, ele entra nesse contexto para que nós possamos entender como nos prepararmos da melhor maneira possível para estar nesse momento diante de uma situação difícil que vai ter um impacto significativo na vida das pessoas pelas quais eu estou envolvida e uma lembrança que vai se perpetuar para o restante da vida dela também. O protocolo Spikes, como eu disse, né, ele é um mnemônico que a gente poderia entender também como um acróstico. Então, cada letra significa um termo e uma descrição dos processos e dos passos pelos quais a gente entende como sendo necessários dentro desse processo de comunicação. O primeiro, né, item é representado pela letra S, é o setting up, que é o preparando-se para o encontro. O preparar-se para o encontro requer, como eu disse, planejamento. Então, apesar de a notícia ser triste, é importante manter a calma, pois as informações dadas podem ajudar o planejamento sobre o futuro daquela pessoa. Estar em um lugar calmo e que permita que o diálogo seja individual. Eu entendo que dentro de um contexto, por exemplo, de UTI, o lugar calmo é bastante desafiador, mas é importante a gente entender que certas questões precisam ser abordadas em espaço que me permita ter controle das reações com as quais eu já considero necessárias dentro daquele processo. Então, se possível, planejar isso com antecedência, né? Evitar questões que sejam abordadas em meio de outras pessoas que não estão preparadas para isso nesse momento. Pensar em quais pessoas estarão envolvidas nesse processo também e manter um acompanhante com aquele paciente para deixá-lo mais seguro. O protocolo Spikes ele foca muito na questão do paciente adulto recebendo notícia. No nosso contexto pediátrico, a gente entende que o acompanhante, na maioria das vezes, vai ser o principal receptor dessa mensagem. Mas isso não significa que eu não vou ter idades de crianças, de pacientes, em que também têm condição de receber certas notícias. Então, vale a nossa avaliação de, a princípio, fornecer essa informação ao acompanhante desse paciente. E quando eu estou colocando nessa informação, eu não necessariamente coloco um desfecho desfavorável de morte, por exemplo, e sim de uma notícia ruim, como o próprio diagnóstico de cardiopatia congênita, mas inserir esse acompanhante e, na maioria das vezes, considerar se esse acompanhante é a pessoa mais adequada para isso. Ou se não há necessidade de uma terceira pessoa envolvida, além, né, dos principais paciente e acompanhante, para que auxilie nesse processo de recepção de más notícias. Além disso, procurar estar sentado e atentar-se de não ter objetos entre ambos. A gente entende que o modelo tradicional médico é o modelo consultório, mesa e cadeiras, né? E um espaço de separação entre essas pessoas. O protocolo Spikes ele vem trazendo necessariamente o contrário disso, que não se haja espaço, que não se haja interferências nesse ambiente, exatamente para que a pessoa envolvida nesse processo se sinta mais próxima. E a caracterização de profissional da saúde e esse distanciamento do paciente, do acompanhante, ela não deve existir. Ela deve ser, neste momento de más notícias, entre pessoas. Bem? Escutar atentamente o que o familiar paciente diz e demonstrar atenção e empatia. Como foi colocado anteriormente, a questão do planejamento, é importante que a gente considere o que o outro nos traz nesse momento, até para que a gente possa entender
como a gente vai inserir esse contexto da informação da má notícia e acolher essas demandas não necessariamente significa que eu não vou continuar o assunto da má notícia, mas entender que talvez o processo de compreensão não seja tão automático quanto eu gostaria que fosse. A segunda letra do protocolo é a letra P, que significa perception, então percebendo o paciente. Investigar o que o familiar e o paciente têm de informações sobre o que está acontecendo dentro do seu contexto. O que ele entende, até onde ele entende, como isso faz sentido para ele, faz muito parte do processo pelo qual eu vou precisar esclarecer ou pontuar, ou vai ser, né, o meu ponto de princípio para conseguir inserir um assunto mais delicado, mais difícil. Então, às vezes, nós vamos nos deparar com situações em que eu imagino que aquela pessoa entenda o que ela está passando, mas quando eu vou ouvi-la, eu percebo que ela não tem as informações mais acertadas diante daquele contexto. Então, procurar usar perguntas abertas e claras. Por exemplo, como a senhora ou o senhor enxerga a situação em que seu filho está passando? Como era antes e como está agora? Quais as principais diferenças? Quais dificuldades foram sendo percebidas ao longo desse processo que antes não eram tão intensas ou que não existiam? Dessa forma, a gente vai conseguindo ter uma base comparativa entre o que era antes daquela situação difícil e de como ela foi se tornando mais complexa ao longo desse processo. E, a partir de então, eu consigo elaborar um contexto, um cenário em que essas informações difíceis podem ser fornecidas. A terceira letra I, invitation, convidar para o diálogo. Identificar, então, os limites do familiar ou do paciente em querer saber sobre o que está acontecendo e se deseja ser totalmente informado ou se prefere que um familiar tome decisões por ele. Como eu disse, o protocolo Spikes ele é muito focado na questão da notificação ao adulto. Então, dentro desse item, ele traz muito como se o receptor da notícia fosse o próprio paciente, que aplicando para o nosso contexto, considerando que temos pacientes crianças, né, e muitas vezes crianças pequenas, sem o nível cognitivo de compreensão de informação adequado, a gente observa nesse cenário que o quanto de informação que essa pessoa está a- apta a receber naquele momento vai também impactar diretamente no como isso vai ser lidado por ela. No contexto de adulto, é comum que a gente perceba que o paciente muitas vezes não está disponível a entender sobre aquilo, principalmente quando o desfecho é desfavorável, perdão. Então a gente respeita esse limite. Mas no contexto pediátrico, necessariamente a gente tem que informar o responsável por aquela criança. Então, esse tato da informação, ele é um pouco diferente. Em que sentido essa diferença acontece? Eu vou precisar, sim, respeitar os limites do meu acompanhante, mas eu não posso deixar de fornecer as informações sobre aquele paciente. Então, eu vou adaptar, eu vou, muitas vezes, se eu tiver condições, dividir esse processo de informação. Então, num primeiro momento, eu coloco a questão do contexto do cenário que eu estou tendo, das dificuldades que eu estou observando, do que isso pode me acarretar enquanto equipe de saúde preparando essa pessoa, mas vou observar o quanto ela consegue compreender daquilo naquele momento, do quanto ela consegue absorver de informações e se ela está preparada para o plano de ação, tá? O quanto ela está disponível, na verdade, para participar desse desenvolvimento de plano de ação. Há um desfecho desfavorável, há uma má notícia que pode impactar diretamente a qualidade de vida, a expectativa de vida dessa pessoa, tá bem? Então, eu vou fragmentar essas informações em porções em que aquela pessoa consiga elaborar gradativamente. Se o paciente deixar claro que não quer saber detalhes, manter-se disponível para conversar no momento em que ele se sentir confortável para isso. No caso de pacientes mais velhos e que já tenham um nível cognitivo de compreensão mais ajustado para isso, tá? Em casos de pacientes mais velhos,
É importante que a gente use da clareza de informações e vá também aos poucos inserindo esse contexto para que ele possa perceber possíveis limitações que vão acontecer dali em diante, ou que ele possa perceber que muitas das situações atuais impactarão diretamente na questão da expectativa de vida, tá? Claro, pessoal, considerando sempre o nível cognitivo do momento atual em que aquela pessoa está inserida. Tanto o paciente, se tem condições de haver uma comunicação assertiva, tanto familiar. Dando continuidade à letra K, knowledge, transmitir, desculpa, as informações. Usar, então, palavras adequadas ao vocabulário do paciente, considerar a capacidade intelectual de compreensão, considerar o contexto cultural e, principalmente, o que é de maior relevância para aquelas pessoas envolvidas, porque muitas das vezes o que eu penso que é mais importante para aquela pessoa naquele momento não necessariamente é o que ela enxerga de mais valor pelo que ele está vivendo. Então, frases curtas e perguntas de como o paciente está e o que conseguiu compreender diante das informações apresentadas nos auxiliam muito no processo de transmissão de informações. Nos auxiliam a entender como eu vou conseguir transmitir aquilo, como foi dito anteriormente, e da melhor forma para que eu consiga acessá-los. Se o prognóstico for desfavorável, evite termos como não há mais nada que possamos fazer. É necessário ter outras alternativas de suporte. Isso entra dentro do planejamento da comunicação. Então, sempre que eu for fornecer uma má notícia, seja um diagnóstico ruim ou um desfecho desfavorável que eu esteja visualizando, eu já preciso ter em mente quais serão as minhas ações para com esse familiar, para com esse paciente. Então, eu vou procurar medidas de qualidade de vida, eu vou procurar entender se há algo que faça sentido para aquela família vivenciar naquele momento e que vá tornar esse momento mais digno, mais confortável para eles. Novamente, isso não significa tornar mais fácil, porque não necessariamente as coisas se tornarão mais fáceis, mas mais toleráveis e dentro de uma expectativa que a gente entende como sendo natural desse processo. Eu não consigo desconsiderar o sofrimento, eu não consigo desconsiderar a dor, eu não consigo desconsiderar o processo de luto. Mas eu tenho possibilidade de acolher tudo isso e fazer com que isso se torne mais leve, mais saudável dentro daquilo que a gente espera como sendo natural diante de um processo de possível despedida, de entender mudanças importantes de vida. Em seguida, a letra E, emotions, expressar emoções. Aguardar a resposta emocional do familiar e paciente. Pode ser necessário dar tempo aos mesmos. Podem chorar, ficar em silêncio, em choque, para que esbocem suas reações naturais e esperadas. Isso vai de encontro com o que eu coloquei sobre fragmentar, porcionar essas informações, para que eles tenham tempo do que a gente chama de elaboração e manejo de emoções dentro da psicologia. Então, aquela pessoa vai aos poucos compreendendo o contexto pelo qual ela está sendo colocada e ela consegue expressar como ela está se sentindo. É esperado reações desagradáveis. E atentem se as reações não forem esperadas. Se não houver choro, se não houver desespero, para que a gente considere se a compreensão dessas informações foi adequada, porque às vezes pode acontecer que a compreensão não foi totalmente ajustada, e isso também pode se tornar um problema. Aguardar esse momento, então, e mostrar compreensão de que você está ali envolvido e que você está para auxiliá-lo no processo de entendimento. Manter uma postura empática e acolhedora. Em seguida, a gente tem a última letra desse mnemônico, que é o S, Strategy and Summary, que significa resumir e organizar as estratégias. É importante enfatizar para o familiar e paciente que o caso não será abandonado. Ou seja, por mais que o desfecho seja desfavorável, por mais que isso tenha um impacto negativo, eu vou colocar que o planejamento de ação pós essas notícias será empregado necessariamente. E entender qual é
a demanda dessa família também coloca eles diante de um engajamento que eles possam se sentir parte ativa desse processo e tendo o poder de opinar e de decidir questões que podem ser importantes e relevantes para o processo de elaboração de emoções deles. Expor os novos ajustes ao plano ou tratamento, sendo estes curativos ou não. Novamente, inserir essas questões para a família desse paciente, considerando paciente pediátrico, tá? Coloca eles dentro de um contexto de que eles estão participando, de que eles têm autonomia, apesar das limitações que serão impostas e que serão necessárias diante desse processo. Buscar compreender desejos e expectativas. Para mim, a parte mais importante desse processo. O que ele espera que aconteça? Bom, dando continuidade, né? Buscar compreender desejos e expectativas é uma parte bastante importante, porque é ela em que vai me dar informações se aquela família está bem ajustada com a informação que eu estou colocando. Então, o que que ela espera que aconteça? Como ela deseja que aconteça? Existe alguém que ela gostaria que estivesse junto? Ou ela não gostaria que tivesse ninguém? Cada pessoa reage a um modo, tem uma maneira de se portar, e isso é bastante individual e não previsível. Bem, tornar digno e saudável dentro das possibilidades existentes o momento vivenciado para todos os envolvidos. Concluindo, então, a comunicação de más notícias é uma ação desafiadora para todos os profissionais envolvidos. É necessário ter manejo adequado das próprias emoções. E isso é algo que nós vamos treinando ao longo da vida. E como eu disse, não há preparo durante a graduação para que esse momento aconteça. Muitas das vezes nós também não temos o melhor e o mais adequado manejo das nossas próprias situações. Podem ser experiências que desencadeiem em nós mesmos um processo de reflexão, às vezes alguma memória do que nós já passamos ou que já vivenciamos em outros contextos, mas nesse momento é importante a gente entender qual o nosso papel e a importância dele no processo de comunicação e também considerar a lembrança que aquela pessoa vai ter para o resto da vida. Então, esse manejo adequado das próprias emoções, ele considera que o profissional da saúde também precisa ser cuidado, né? Também precisa cuidar daquilo que sente, para que possa acolher o outro, para que possa desenvolver essa postura empática. O protocolo Spikes, ele tem a finalidade de facilitar a organização deste momento e ajudar os profissionais e pacientes a manter uma comunicação clara e aberta. Quanto mais esclarecidas as informações, menores as chances de nós termos ruídos de comunicação ou mesmo falhas de comunicação que desfavoreça a compreensão pelo momento pelo qual nós estamos colocando para aquela pessoa e vá nos ajudar a adesão e a aceitação desse processo que está sendo vivenciado. As habilidades de comunicação, então, são passíveis de treinamento e podem ser desenvolvidas pela equipe de saúde durante o seu cotidiano. Este é um processo contínuo, totalmente modificado ao longo do nosso dia a dia. É claro que não é justo esperar que uma pessoa que tem uma formação recente consiga trazer uma informação, uma comunicação de más notícias da maneira mais adequada possível. Esse é um processo que leva amadurecimento, que leva reflexão, que leva autoconhecimento também para que eu possa entender os meus limites, para que eu consiga reconhecer os limites do outro, para que eu consiga entender do meu manejo de emoções, para que eu também possa auxiliar o outro a manejar as suas emoções. Então, é algo que nós estaremos em treinamento para sempre. É algo que a gente vai modificar durante todo o período de trabalho, de atuação. Claro que dentro de um contexto de TI isso é muito mais frequente. Então, eu chamo a atenção nessa aula de que a disponibilidade do profissional de saúde, ela é muito importante nesse processo, né? O quanto mais nós estivermos disponíveis e acessíveis para essa comunicação, mais fácil, mais favorável vai ser esse processo de assistência e de qualidade de comunicação que a gente vai ter ao paciente.
e a família principalmente. Essas são as referências utilizadas no trabalho, na apresentação, e eu agradeço a participação de todos e fico à disposição.